Fala pessoal, esse é o Invest20, um canal criado para falar sobre investimentos de uma forma geral. O objetivo do canal é falar sobre diversos assuntos relacionados a isso, porque eu acredito que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente ouve sobre o assunto, mais a gente aprende. E aqui está todo mundo pronto para aprender um com o outro, e eu acredito que compartilhar experiências é sempre bom. É claro que eu não sou nenhum tipo de especialista, eu não sou analista, sou apenas um rapaz comum, como a maioria das pessoas que decidiu investir o seu dinheiro e levar a vida com essa expectativa financeira aí de um futuro melhor. Então o objetivo do canal é esse, é compartilhar experiências que vão ser adquiridas, que já foram adquiridas, as observações de uma forma geral relacionadas à bolsa de valores, à renda variável e outros investimentos também. E uma coisa importante que a gente tem que aprender também é essa mentalidade, porque se a gente não souber quem a gente é no meio de todo esse universo de investimentos, a gente não vai saber para onde ir. E é como diz aquela frase, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E hoje eu estou aqui para compartilhar a minha experiência em relação ao day trade. E é o seguinte, eu sempre me interessei por educação financeira e até 2019 eu apenas lia, pesquisava, procurava saber sobre renda fixa, sobre coisas mais simples. De vez em quando eu via alguma coisa sobre ações, mas eu achava muito difícil e acabava deixando para lá. Até que em 2019, mais ou menos no meio de 2019, eu de fato decidi que ia entrar na renda variável e ia dar o pontapé inicial e ia começar, não importa se eu estava preparado ou não. E eu sempre fui meio assim de já começar a estudar sobre o assunto e ao mesmo tempo já começar na prática. E a motivação era de fato comprar ações, entrar no mercado de renda variável para comprar ações e começar a entender sobre tudo isso. E os primeiros materiais, os primeiros vídeos que eu assisti, as primeiras leituras, eram sempre direcionados para o mesmo assunto, de que para você ter sucesso no mercado de renda variável, no mercado de ações, você tinha que comprar barato e vender caro. As mensagens, os vídeos predominantes sobre esse assunto diziam mais ou menos isso. Você tinha que comprar barato e vender caro. E nesse meio foi quando comecei a assistir os primeiros vídeos de como investir e eu aprendi a usar o home broker pela primeira vez. Só que para continuar nisso, porque não é só você chegar no home broker, comprar a ação, colocar o código ali, dar a ordem de compra e tal. Na prática é simples, mas você precisa de muito mais teoria do que prática para poder ser um investidor. Mas eu não sabia muito bem sobre isso. Como eu disse, eu estava começando a aprender e ao mesmo tempo eu já estava na prática. E nesse meio eu comecei a ter os primeiros contatos com os vídeos falando sobre day trade, porque aqui no YouTube o algoritmo é meio assim, você pesquisa sobre um assunto, você assiste um determinado vídeo e o YouTube recomenda vários vídeos relacionados a isso. E nesse meio eu comecei a ver os vídeos do day trade. E eu comecei a gostar do assunto, comecei a me envolver cada vez mais com isso. E de fato eu comecei a aprender a operar. Eu aprendi a operar day trade. E quando eu percebi a facilidade que era, porque eu tinha aprendido a operar o mini índice, eu tinha aprendido o que era alavancagem, o que era margem de garantia. E quando eu percebi que tudo era muito fácil e que em relação à alavancagem eu não iria precisar de muito dinheiro, até porque eu não sou rico, não tenho milhares de reais para investir todo mês, eu acredito que a minha condição é a mesma da maioria das pessoas que entraram na bolsa naquela época
e que estão entrando agora. Então eu decidi que ia seguir esse caminho. Até porque eu estava muito mais exposto a isso do que sobre investimentos de longo prazo. Eu aprendi a operar. Nos primeiros dias eu lembro que uma das primeiras coisas que aconteceu comigo foi perder R$ 200. Para mim já era muita coisa, porque até então era mais ou menos o que eu tinha disponível para poder fazer as operações ali. Só que no outro dia eu ganhei R$ 200, então eu percebi que era muito fácil ganhar. Eu não tinha ligado para a perda no primeiro momento, porque no momento em que eu ganhei R$ 200, aquilo foi maravilhoso. Então eu percebi que era possível ganhar bastante dinheiro, usando pouco dinheiro para isso. É aquela mentalidade que a maioria tem. Aquela mentalidade de loteria. Você quer comprar um bilhete aí de poucos reais para ganhar milhões. Então você quer pôr pouco dinheiro e ficar rico com isso. A ganância. O desejo por ganhar dinheiro rápido, mais fácil. E conforme eu fui operando, eu perdia, ganhava, ficava mais ou menos no 0 a 0. O problema disso tudo é que eu fui ficando viciado. Então eu ficava o dia todo vendo sobre isso, assistindo vídeos. E com isso eu ia aprendendo muita coisa. Foi muito bom o aprendizado que eu tive em relação ao mercado. E hoje me serve de base para muita coisa. Mas o problema é que eu fui ficando viciado. Onde eu estava trabalhando, eu estava vendo sobre isso. Eu estava em casa com a minha família, eu estava vendo sobre isso, pensando sobre isso. E quando chegava na sexta-feira, eu já ficava louco para chegar a segunda, para eu poder operar de novo. E eu não percebi que isso estava, de certa forma, me prejudicando. Porque, afinal de contas, eu estava naquela euforia. Estava aprendendo, estava gostando da experiência. Até que chegou dezembro e eu consegui ganhar os meus primeiros R$ 1.000 no mês. R$ 1.000 de lucro. Porque antes de dezembro de 2019 eu estava mais no prejuízo do que no lucro. Mas eu estava aprendendo. Porque existe aquela coisa de que no day trade você precisa ter o tempo de tela, você precisa ter o tempo de experiência para você aprender, para você acostumar com a perda, para você criar a mentalidade. Então, quando chegou dezembro e eu tive os meus primeiros R$ 1.000 de lucro, eu fiquei louco. Eu falei, e agora eu aprendi. Agora sim vai dar certo. Eu sei o que fazer. Aprendi a controlar minhas perdas e de fato eu tinha aprendido a ganhar mais e perder menos. Quando perder, perder pouco. Quando ganhar, ganhar muito. E nisso, ali no final do balanço ali, fazendo o balanceamento, você seguindo essa estratégia de limitar suas perdas, você no longo prazo poderia de fato sair um vencedor. E eu estava acreditando firmemente nisso. Até que chegou 2020 e lá no final de fevereiro até o meio de março, tudo o que eu acreditava em relação a isso caiu por terra. Porque foi quando começou a pandemia e o mercado simplesmente derreteu. Até no comecinho dessa queda que aconteceu ali no começo de 2020, estava tudo bem, porque eu perdia, mas o ativo ali que era o mini índice respeitava o stop e tal. Só que, conforme o tempo foi passando, eu comecei a perceber algumas coisas. Eu achava que, de fato, você poderia limitar a sua perda. Só que eu comecei a perceber que quando começou a ter uma volatilidade maior do que era esperado, as plataformas começavam a travar. Eu via muita gente falando que tinha tomado prejuízo por causa das plataformas que travavam e eu tinha perdido R$ 900 com isso.
mas depois de um certo tempo eu consegui cobrir esse prejuízo, consegui ter lucros e recuperar esse prejuízo. E motivado por isso eu continuei. Falei, foi só um dia de volatilidade, normal, todo mundo passou por isso, e a plataforma não é nada além disso. Então o dia que voltar ao normal, tudo bem, eu vou continuar e pronto. Mas no dia que começou a dar os circuit breakers, eu percebi que de fato é muito arriscado e o risco pode ser muito maior do que a gente imagina. Foi o dia que eu tomei um lote de R$ 2.700, aquilo doeu e eu percebi o seguinte: day trade não é para mim. Porque naquele dia eu perdi esses R$ 2.700 de manhã. Quando chegou mais ou menos na hora do almoço, aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto até então. Um único candle, o mercado estava em queda, normal, porque ali estava tudo caindo mesmo, então o mercado estava caindo. O mini índice estava caindo, beleza. Só que chegou um certo momento, do nada, sem nenhum motivo, ele reverteu para alta, só que não foi uma reversão normal, que o candle dá o sinal, faz um fundo, faz uma correção, ou então reverte para alta. Não era nada do que todo mundo estava ensinando para mim, nada do que eu estava aprendendo, foi completamente diferente. Em questão de minutos que eu falo é 1 minuto, 60 segundos mesmo. Ele fez um candle de alta, e depois de alguns segundos, um candle de alta, ele subiu mais de 1.000 pontos em menos de 10 segundos. E eu já tinha tomado loss, e quando eu vi esse candle, eu de certa forma agradeci porque o meu loss não foi naquela hora, porque se fosse naquela hora, eu tenho certeza que o stop não seria respeitado, porque até então eu já estava vendo que de fato o stop pode pular. E eu comecei a reparar uma coisa. Eu fiquei curioso e comecei a entrar nas salas de operação que acontece ao vivo aí, nessas salas ao vivo de day trade aí que tem no YouTube. E eu comecei a ver os chats. E comecei a perceber que a maioria das pessoas tinham tomado loss naquele candle, naquela hora. Ninguém estava esperando por isso, nem os profissionais. E muita gente tinha perdido além do que poderia. Tinha ficado devendo corretora. E foi ali que eu percebi que o prejuízo pode ser muito maior do que o que você planejou. Foi quando eu tomei a decisão de que o day trade era muito mais arriscado do que eu pensava e que aquilo poderia ser muito pior do que eu poderia imaginar. Eu agradeci porque com os R$ 1.000 que eu tinha ganhado em dezembro do ano de 2019, eu consegui arcar com o prejuízo que eu tive. Porque apesar dele ter pulado um pouco meu stop, não foi um prejuízo maior do que eu tinha disponível em dinheiro. Então eu poderia pagar esse prejuízo normalmente. Só que até então, eu estava há mais de 8 meses nessa onda de trade e não tinha sequer comprado um lote, pelo menos um lote de ações. Eu não tinha comprado nem isso. Sendo que com esses R$ 3.000 eu poderia ter feito isso de uma forma muito fácil. E eu comecei a perceber que foi, apesar de ter sido um tempo de experiência, eu aprendi muita coisa, eu percebi que eu não comecei pela estratégia correta e para mim não deu certo. E por que eu estou compartilhando isso? Porque muitas vezes as pessoas podem chegar no mercado assim agora, e eu acredito que muita gente ainda vai chegar. E se todo mundo que aprendeu alguma coisa até agora ficar quieto e não compartilhar as experiências, muita gente ainda vai chegar
vai aprender da forma errada e vai tomar prejuízos até maiores e vai acabar desistindo dos investimentos, da bolsa e de tudo. Porque ainda tem muita gente que, querendo ou não, influencia as pessoas a entrarem para a bolsa, não para serem investidores de longo prazo, não para respeitarem suas estratégias, o perfil de investidor, mas chegam já incentivando as pessoas a fazerem especulação, a entrarem no risco, com promessas de dinheiro fácil. E isso para mim foi um risco muito grande. E quando eu percebi que eu poderia perder muito mais do que eu tinha, aí eu percebi que, de fato, isso seria muito mais arriscado do que eu imaginava. Foi quando eu decidi alinhar minha estratégia ao que deveria ter sido no começo, porque quando eu cheguei e decidi investir em ações, eu não queria necessariamente algo rápido, mas eu fui seduzido por essa ideia de ganho fácil e em um curto espaço de tempo, porque afinal de contas, quem não quer isso? Ainda mais quem não está acostumado ao mercado de renda variável. Então o objetivo desse vídeo é compartilhar a ideia de que o day trade aqui no mercado de renda variável é a prática mais arriscada que tem. E principalmente aquele que está começando, se começar por esse caminho, pode ter prejuízo que nem imagina, pode ter um prejuízo maior do que espera, porque como eu disse, naquele dia que um candle de alta aconteceu do nada e de uma forma que eu não tinha visto e não achava que ia acontecer, eu estava confiante de que nunca poderia acontecer nada além do que eu já estava vendo. Então eu percebi que tudo pode acontecer no day trade. Agora, no longo prazo, se você investe R$100 numa ação, o máximo que você pode perder é R$100. O máximo que uma ação pode chegar é a zero. Agora, na alavancagem que você eventualmente pode usar no day trade, é possível que isso seja maior do que você planejou perder, que foi o que já aconteceu comigo antes do Circuit Breaker. E no Circuit Breaker eu vi muita gente falando que de fato perdeu muito mais e ainda ficou devendo corretora. Eu vou preparar um outro vídeo para falar um pouco melhor sobre isso, porque senão esse aqui vai ficar muito longo e talvez você não tenha paciência para assistir tudo isso. E se você chegou até aqui, eu espero ter compartilhado a minha experiência, que você tenha entendido, e eu espero que isso acrescente alguma coisa para você. E também eu compartilhando com você só reforça para mim que eu não posso jamais ceder de novo a isso, porque, como eu disse, eu tinha ficado viciado, eu estava o tempo todo pensando nisso, já estava tendo prejuízo, e em 8 meses eu não tinha saído do lugar, porque eu ganhei R$1.000, mas perdi muito mais do que isso. E além disso, eu percebi que um dia de volatilidade pode pôr tudo perder, tudo que você tem. Então esse vídeo é mais para conscientizar alguém a saber o que está fazendo, de fato. Porque até então eu achava que eu poderia ganhar um dinheiro sempre, apesar dos prejuízos. Com o tempo eu ia começar a ter lucros. Mas a chance para quem tem pouco dinheiro é quase nula. Então eu não estou aqui para falar mal de day trade, para falar mal dos traders, nada disso. Mas o objetivo é de fato promover algum tipo de reflexão. E se alguém que pensa em fazer day trade ou opera somente isso e eventualmente assistir esse vídeo, eu espero que reflita um pouco se é isso mesmo, ou se de fato vai fazer isso todos os dias, toda hora. E hoje eu tenho percebido que a estratégia de longo prazo é muito mais sólida, de fato traz resultados. É claro que você não, no longo prazo, investindo para o longo prazo, não vai ter resultados extraordinários no começo. No começo você vai ganhar centavos, e ao longo do tempo, conforme você vai montando sua carteira, aí sim os resultados começam a aparecer
E eu tenho percebido que isso vai crescendo cada vez mais. Você não fica ansioso, você não fica viciado. Você tem muito mais tempo para a família, você tem muito mais tempo para amigos, você tem mais tempo para refletir. Você fica muito mais seguro, apesar de ser um mercado de risco, mas você tem muito mais segurança quando você diversifica tudo isso. Você começa a ver que realmente o risco é diluído quando você diversifica. Enfim, eu tenho muito mais assunto para falar sobre isso, mas infelizmente eu não posso ficar muito tempo falando, porque é complicado, né? A gente já tem um tempo limitado. Então eu vou deixar o restante desse assunto para um próximo vídeo. Se você puder assistir, se inscrever no canal para acompanhar isso, eu acredito que vai ser legal tanto para mim, eu espero que seja para você também. E é isso. É a primeira impressão que eu quero compartilhar com você sobre a minha experiência no day trade, o que eu percebi sobre isso. E eu tenho ainda muito mais para falar sobre isso. Essa é uma primeira parte sobre esse assunto. Eu espero que tenha contribuído com alguma coisa. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até lá.